Esta é a segunda parte da tradução de um podcast, chamado Guru, produzido pela BBC de Londres, com denúncias muito graves, a respeito da Escola Internacional de Yoga Shivananda. Sou Shlein Kaur, e você está ouvindo o podcast Guru, uma investigação da BBC sobre uma das maiores organizações de yoga do mundo. Primeiro um aviso, este episódio contém referências sexuais explícitas. No primeiro episódio, ouvimos Julie Salter, que acusou o fundador do Yoga Shivananda, Swami Vishnu, de estuprá-la repetidamente. A história de Julie causou um alvoroço. Os membros da comunidade Shivananda, ou família como diríamos, ficamos todos devastados. O homem que Julie diz que a estuprou estava morto. Mas as alegações de abuso não morreram com ele. O post de Julie nas redes sociais abriu as comportas para alegações de agressão sexual. Ele agarrou meu braço e puxou o lençol. Ele estava se masturbando. Eu pude sentir depois de algum tempo que o que ele queria era fazer sexo comigo. E eu não queria e me senti muito assustada. Bem-vindos ao podcast Guru no BBC World Service. Este é o episódio 2, um legado sombrio. Eu frequentemente digo às pessoas que duas coisas que mudaram minha vida são o yoga e o casamento. Eu tinha 22 anos e estava passando por um momento muito desafiador emocionalmente quando encontrei o yoga. E ele me deu paz, uma força estranha para conquistar meus medos. Encontrei o yoga quando mais precisava dele, assim como o Andy Freeman. Muitas coisas mudaram na minha vida em 2003. Eu estava planejando me divorciar e estava mudando de emprego. E mencionei as pessoas do centro em Londres, com quem eu tinha me tornado muito próxima, pois eu estava frequentando aulas regularmente, que eu planejava viajar para a Índia. E eles sugeriram que eu fizesse o treinamento de professores de yoga em um dos ashrams na Índia, já que eu estaria lá. Então me inscrevi para isso. E acabei fazendo um curso de formação de professores de yoga no Ashram em Dhanvantari Ashram em Kerala. O Ashram Dhanvantari em Kerala. Esse é o lugar onde eu fiz meu curso também. E as palavras realmente não são suficientes para descrever aquele lugar. Era fabuloso. Eu amava o yoga. Eu amava estar no ashram. Então, isso mudou minha vida. Realmente mudou minha vida. Eu estava totalmente dedicada a ser uma Karma Yogi. Karma Yogi significa voluntária. E me via ficando lá por muito tempo, se fosse viável, e possivelmente pelo resto da minha vida. Pois é. O que mudou isso, Wendy? Bem, houve um incidente. Houve alguns avisos e algumas coisas aconteceram que eu não gostei. Mas então houve um incidente que realmente me afetou. E isso mudou toda a minha perspectiva do que estava realmente acontecendo por baixo dos panos, por assim dizer, ou nos bastidores de toda a escola, em todo o mundo, realmente. Então em 2006, fui solicitada por uma amiga minha que tinha um papel de voluntária bastante sênior. Ela era assistente de um dos professores seniores conhecido na escola como Swami Madhevananda. Seu nome normal é Maurizio Finoshi. Ok, deixe-me contar sobre Maurizio Finoshi, ou Swami Madhevananda. É ele cantando. Ele é um discípulo direto de Swami Vishnu, o fundador da organização. Então Madhevananda era um membro sênior da equipe. E na época, ele estava baseado no Ashram no Canadá, que é onde o Andy o conheceu, e ela se tornou sua assistente. Ele era um homem mais velho na época, e um membro muito sênior da equipe. Eu tinha a responsabilidade de verificar todos os e-mails deste Swami. E ele não estava muito feliz em trabalhar com um computador. Então neste dia em que este incidente particular aconteceu, levei uma impressão para sua cabana, entrei pela cozinha, que era a entrada, e ele me chamou da sala principal. Era uma espécie de grande estúdio, se eu podia trazer a bandeja que tinha seu café da manhã. Então peguei uma bandeja, que me lembro que tinha um copo de suco de laranja e alguma comida para ele, e os e-mails. Então estava com as duas mãos cheias. E caminhei até a sala do estúdio, e ele estava na cama.
Ele estava realmente sentado na cama. Ele tinha um curta branco, que é como uma longa camisa indiana. Ele estava muito mate. Então fui até a cama e procurei onde colocar a bandeja, e ele agarrou meu braço. E lembro que era o braço que segurava a bandeja, porque eu teria que derrubar o suco de laranja e tudo para me soltar. Ele nunca havia me tocado antes disso, mas estranha e muito desconfortavelmente. E desconcertantemente, ele mencionou algumas vezes, quando estávamos em particular e ninguém mais podia ouvir, que ele gostaria de ver meus seios. E isso aconteceu mais de uma vez. E eu disse a ele que aquilo me parecia incrivelmente estranho, e muito desconfortável, e totalmente inapropriado. De qualquer forma, neste dia em particular, ele agarrou meu braço e tirou o lençol. Ele estava sentado na cama, com o lençol sobre o colo. E ele estava na verdade nu, da cintura para baixo. Espero que isso não seja perturbador para outros que ouvem isso, mas ele estava se masturbando debaixo do lençol. E sim, acho que é uma daquelas coisas em que fiquei muito chocada. Não me lembro exatamente o que aconteceu, mas sei que ele teve um orgasmo, porque havia líquido no meu braço que estava perto dele. E não sei o que fiz com a bandeja. Não acho que a derrubei, mas coloquei a bandeja no chão com muita pressa, assim que ele soltou meu braço, e corri para o banheiro dele, que era muito perto da cama dele, e comecei a lavar meu braço. E lembro que havia coisas na minha blusa também, a parte de cima que eu estava vestindo. E nunca vou esquecer, quero dizer, o que está mais claro para mim, foi perceber que ele tinha entrado no banheiro para lavar suas partes íntimas, seus genitais. E ele estava de pé na pia ao meu lado, olhando no espelho, olhando para mim, lavando seus genitais na pia ao meu lado, que estava lavando meu braço. E só me lembro de sentir essa sensação incrível de que eu era quase não humana para ele. Eu era realmente um meio para um fim. E ele estava totalmente alheio à quantidade de choque e horror que eu senti naquele incidente. Então, sim, esse foi o começo do fim da minha conexão direta com a organização Sivananda. Looking at the future, okay, I think we are coming to a very critical. Olhando para o futuro, acho que estamos chegando a uma conjuntura muito crítica. Madhavananda frequentemente discursava, dando palestras como esta sobre o meio ambiente e a necessidade dos seres humanos se comportarem bem. Unless we do the right things. Mas Wendy diz que ele não praticava o que pregava. Levei algum tempo para processar o que havia acontecido. E, na verdade, foi só recentemente que percebi que o que aconteceu comigo era considerado agressão sexual. Ele não tentou me envolver em sexo, então não me senti estuprada. Mas apenas minha mente estava realmente. Parte de mim estava realmente com raiva que ele me tratasse assim. Ele nem me perguntou. Quero dizer, não era que ele pensasse que eu estivesse disposta, que ele simplesmente usaria minha presença e suas fantasias sobre o que quer que essa presença significasse para se satisfazer, você sabe, para ter sua coisa sexual, seja lá o que fosse sua coisa de masturbação. Mas uma parte de mim estava profundamente enojada, e ainda está profundamente enojada, que um homem em sua posição pudesse usar seu papel com esses voluntários que estão lá para ajudar a organização, e para ajudar os ensinamentos do yoga a irem mais longe. Ele usava seu papel como uma pessoa sênior para obter algo tão pessoal e tão... Quero dizer, estou fazendo uma careta agora mesmo, enquanto digo isso. É simplesmente como, isso realmente me enoja. Realmente, sim, fiquei totalmente enojada. Eu estava realmente com raiva. E uma grande resposta que eu tive na época, foi o medo real de que eu, como uma mulher razoavelmente alta, razoavelmente forte, você sabe, muito temerosa, eu conhecia muitas outras mulheres que eram muito frágeis emocionalmente e até fisicamente, pessoas que eu sabia que haviam sido abusadas sexualmente em suas infâncias, e coisas assim. E eu pensava em pessoas assim enfrentando esse homem, com sua visão egoísta unilateral de, você sabe, ele precisava de algo, então ele simplesmente pegaria de quem quer que estivesse na sala. E isso me assustou. E Wendy estava certa em se preocupar. Entrevistei outras 7 mulheres, todas as quais me disseram que foram abusadas sexualmente por Madhavananda. Era de conhecimento comum, me disseram,
que ele gostava de andar nu, apalpar mulheres, fazer comentários inadequados sobre o tamanho e forma dos seios delas. E então, sim, até mesmo ejacular nelas. Das 7 sobreviventes, outra ex-funcionária da Shivananda com quem falei concordou em gravar. Estou mudando seu nome para proteger sua identidade e a chamando de Prema. Bem, foi talvez em 2002 ou 2003. No inverno, eu estava fazendo um turno na recepção, atendendo telefonemas e e-mails. E um dia, uma ligação era para ele. Eu tinha que ir ao quarto dele e entregar em um pedaço de papel a mensagem escrita. E quando me inclinei em direção a ele para dar sua mensagem, ele esticou o braço e agarrou meu seio. E eu fiquei simplesmente chocada, tipo, uau, ele é um Swami, o Swami líder do Ashram, e ele só quer tocar meu corpo. E me senti muito mal. E perdi todo o respeito. Tipo, como ele pode se comportar assim? Passariam 10 anos antes que Madhavananda fosse forçado a se aposentar. Sim, forçado. E voltaremos a isso no episódio 3. Mas aqui, devo também lhe dizer, que em um e-mail recente visto pela BBC, ele se desculpou por seus malfeitos, como ele os chamou. E prometeu, cito, esforçar-se para não fazer isso novamente. E aqui está o ente. Esse pedido de desculpas não vale nem meio centavo, que custa para enviar um e-mail. Não vale nada para mim. Ele não fez nenhum esforço. Sim, é um falso sinal. É realmente uma encenação. Não tem nenhum peso para mim. Entramos em contato com Swami Madhavananda com a oportunidade de responder às alegações, mas nosso pedido não foi respondido. Voltando à história de Prema, ela tinha apenas 20 anos quando foi pela primeira vez àquele mesmo ashram em Kerala. Eu era jovem, feliz, muito atraída pela vida espiritual, muitas perguntas, atraída pelo yoga, muito. Eu diria, ingênua sobre a vida, sobre as pessoas e confiante, sempre achando que as pessoas estão fazendo o seu melhor, sabe, sempre vendo o lado positivo. Mas ela diz que sua experiência com a organização a deixou quebrada, porque Madhavananda não foi o único professor que Prema diz que abusou dela. Por razões legais, não podemos dar o nome do segundo homem, mas ela se lembra de conhecê-lo quando ele visitou o ashram. Então ele era como? Como? Não Deus, mas como? Sabe, uma divindade voltando. Ele era como um super-homem. Não sei. Todo mundo estava tipo louco por ele. Uau, ele está vindo. Então eu nunca conheci esse homem. Mas sei que dentro da comunidade Shivananda, ele é visto como muito importante. Ele também foi um discípulo direto de Swami Vishnu. E alguns até dizem que há uma sombra de seu guru nele. Meu karma yoga, meu dever era cuidar da filha dele. E, claro, eu tinha que encontrar o pai dela. E eu ia muito ao quarto deles. Eu a colocava para dormir, e esperava que ele voltasse para o quarto, para voltar para o dormitório onde eu estava ficando. Ele me elogiava, eu era jovem, e eu era flexível. E eu estava indo bem nos asanas. Ele costumava me dizer que eu parecia uma bela jovem indiana. Ele estava tipo me elogiando. Então eu estava, claro, me sentindo bem. Prema me disse que costumava se sentir amada e especial perto dele. Ela agora se refere a isso como aliciamento, grooming. E lembro que ele olhou, e me encarou nos olhos. E foi apenas com os lábios, dizendo sem nenhum som, eu te amo. E eu pude ler em seus lábios, sua mensagem. Prema estava emocionalmente envolvida com ele. Ela o considerava um guru. E como uma verdadeira discípula, ela realmente queria mantê-lo feliz. Ela começou a passar mais e mais tempo no quarto dele. No início, eu só saía quando ele chegava à noite. E depois de algum tempo, talvez uma semana ou mais, ele começou a falar comigo, e ser agradável, e me elogiar. E não sei como isso mudou de alguma forma. E ele me pediu, ok, podemos continuar conversando. Mas mais tarde, tipo volte. E era uma ordem, volte para o meu quarto, tipo às 11 ou meia-noite. E
Eu senti que tinha que obedecer, porque quando você faz Karma Yoga, você simplesmente obedece. E ele era um funcionário sênior. E eu era uma funcionária jovem. E como um guru, todo mundo gostava dele e o obedecia. E eu senti, bem, ele me pediu para voltar. De alguma forma, minha mente, meu intelecto não funcionou. E eu fui para o dormitório. E depois de algum tempo, como ele me pediu para fazer, eu voltei. O que eu estava pensando era: um bom Karma Yoga, bom comportamento no ashram. Ou ouvindo seus professores. Acho que primeiro ele só me pediu para entrar em seu quarto. E nós apenas sentávamos na cama e conversávamos. E ele estava brincando e elogiando. E lentamente, ele ficou querendo me tocar, tipo talvez me dar uma massagem, ou... Eu não me lembro muito claramente, mas se aproximando, até beijar. E eu me lembro de ficar muito, muito confusa, porque ele estava agindo como um namorado, ou amante. E eu podia sentir, depois de algum tempo, que o que ele queria era fazer sexo comigo. E eu não queria. E eu me senti muito assustada. Então eu estava muito confusa, e perdida, sobre por que esse professor, esse membro sênior da equipe, queria fazer algo que é realmente proibido. Eu estava muito confusa. E apesar disso, eu sentia que tinha que obedecer a ele. Então, eu estava tentando evitar que ele fizesse sexo comigo. Então eu estava, dando um pouquinho mais, para ele não ficar bravo. E eu estava com tanto medo de que ele ia gritar comigo, e ficar bravo. E eu não gosto de conflitos. Eu não queria que ele gritasse comigo. Mas eu tinha que fazê-lo feliz, mas não tanto quanto ele queria. Então lentamente, ele estava me tocando. E depois, ele tocava meus seios, e ficava beijando. E eu só tentava mantê-lo devagar, mas longe de fazer sexo. Porque eu estava com tanto medo, de que se eu não o fizesse feliz um pouco, ele simplesmente gritaria e, sabe, ficaria louco, e me machucaria, e seria violento. E ele é forte. Ele era um homem forte. Eu me sentia meio sozinha, e fraca. E se ele ficasse bravo, eu teria ficado com muito, muito medo da raiva dele. Bem, Prema estava assustada. Ela me disse que se sentia impotente, e não tinha autonomia para dizer não a ele. Então estamos de volta a isso novamente. Lembra-se da história de Eclávia do primeiro episódio? O arqueiro que cortou o próprio polegar para agradar seu guru. E claro, Julie, que estava tão assustada com seu guru Vishnu que podia sentir o cheiro do medo vindo dela. Então, havia mais alegações de abuso dessa relação sagrada guru-discípulo. Prema conseguiu impedir que ele fizesse sexo com ela, embora ela diga que teve que pagar um preço por isso. Então eu vivi um dos piores meses da minha vida. Quando ele olhava para mim, ele estava muito, muito sombrio, irritado, como se seus olhos jogassem raiva em minha direção. E ele era muito negativo e não falava comigo de jeito nenhum. E o pior, meu dever era traduzir suas aulas de asana. Então eu tinha que ficar na mesma sala onde ele estava. E era tudo sofrimento. Eu fazia alguns asanas e traduzia ao mesmo tempo. E ele ficou completamente louco e irritado. Porque eu não pedi sua permissão para fazer os asanas. Então ele disse: nós te dissemos que você poderia vir e participar da minha aula, você só está aqui para traduzir, você só fica de lado e traduz. Então ele pegou meu tapete de yoga, jogou-o para fora da sala, pegou minhas sandálias, jogou-as fora. E ele estava gritando, completamente louco e irritado, me expulsando de sua aula. E completamente furioso e maluco. Prema não é a única sobrevivente com quem falei sobre este homem. Durante nossa investigação, 5 outras mulheres compartilharam suas experiências comigo. A maioria delas nunca tinha se encontrado ou mesmo conversado uma com a outra. Mas suas alegações são semelhantes. Elas me deram permissão para contar suas histórias. Estou mudando seus nomes para proteger suas identidades. A primeira é Mona. Ela é uma jovem confiante.
E eu diria alguém que sempre quis tentar coisas novas. Foi assim que ela chegou ao yoga. Ela diz que este homem tinha se tornado uma espécie de conselheiro para ela. Ela confiava nele, confiava nele. Foi um dia, no final de 2019, que ela pediu a ele uma sessão de alinhamento de postura. Então ela diz que ele a levou para uma sala privada e pediu que ela tirasse as calças. Mona me disse que estava desconfortável, mas obedeceu porque ele era o professor. Mas então, ela diz que ele puxou sua calcinha para o lado, expondo seus genitais. Mona me disse que quando olhou para ele, ele parecia excitado. Depois a Marianne. Ela foi uma das primeiras mulheres com quem falei. E achei que ela era muito corajosa e gentil. Ela me contou que foi durante uma ida ao cinema que ele primeiro colocou as mãos na coxa dela. Ela diz que depois desse incidente, ele a assediou em várias ocasiões. Uma vez ele a encurralou contra a parede e tentou beijá-la. Ela me disse que teve que bater nele com uma vassoura. Marianne diz que quando ela recusou seus avanços, ele a comparou a um cavalo selvagem, que precisava ser domado. Ele lhe deu o apelido de cavalinho depois disso. A seguinte é Marie. Ela levou 6 meses para concordar em falar comigo. Mesmo hoje, ela vive com medo absoluto desse homem. Marie diz que foi aliciada por ele durante um período de anos, e ficou realmente confusa quando o relacionamento dele se tornou sexual. Mas assim como Prema, ela sentiu que não tinha escolha, a não ser aceitar. Depois de mais de 1 ano sem nenhum contato sexual dele, ela se lembra de uma ocasião em que ele entrou em seu quarto sem ser convidado. Silenciosamente, ele subiu em cima dela, a penetrou, ejaculou e saiu sem dizer uma palavra. Marie também me disse que foi apalpada por Madhavananda, e por um terceiro professor também. Agora, você terá que ter um pouco mais de paciência comigo, pois as coisas estão prestes a ficar mais sombrias. A mulher cuja história vou contar a seguir tinha apenas 7 anos quando foi apresentada a Sivananda, e 12 anos quando ela diz que este homem se interessou por ela pela primeira vez. Vou chamá-la de Catherine. Em nosso primeiro encontro, lembro-me de pensar que havia algo tão poderoso, e ao mesmo tempo calmo nela. Ela me disse que tudo começou no acampamento infantil no Ashram de Canadá, no final dos anos 80. Ela disse que costumava fazer recados para este homem. Ele tinha 26 anos na época, ela tinha 12. E como uma suposta recompensa, ele massageava seus ombros, e às vezes também tocava suas nádegas, aparentemente de brincadeira. Quando ela tinha 13 anos, ela diz que ele falava com ela sobre como seu corpo estava mudando. Ele também comentava sobre os corpos de outras garotas, sobre como seus seios estavam crescendo, e contava a ela sobre suas próprias façanhas sexuais. Foi quando Catherine tinha 15 anos, que ela diz que ele começou a tocá-la mais explicitamente. Ela me contou sobre alguns incidentes. Uma vez, ela diz, quando estava trabalhando no templo, ele tocou seus seios, e colocou a mão entre suas pernas. Ela diz que ele frequentemente se aproximava por trás, e agarrava seus seios. Outra vez, ela diz, ele a levou para uma massagem. Ele sentou em cima dela e novamente começou a falar sobre como seu corpo estava mudando. Ela não gostou. Ele disse que suas nádegas estavam crescendo como um saco de lixo para os lados. De qualquer forma, ele continuou. Ele abriu seu sutiã e colocou as mãos nos lados de seus seios nus. Ela diz que, felizmente, eles foram interrompidos, então ele pulou de cima dela. A última vez que ela diz que ele a agrediu, foi quando ela tinha 17 anos. Ela estava tirando uma soneca, e acordou e o encontrou em cima dela. Para ela, essa foi a gota d'água. Ela ligou para um amigo, e deixou o Ashram. 12 anos depois, Catherine tinha seguido em frente. Até que ela leu o post de Julie, e os que se seguiram. Ela disse que não tinha ideia de que tantas mulheres tinham sido agredidas por ele. E é por isso que ela falou comigo. Ela quer que isso pare. Entramos em contato com este homem, e oferecemos a ele a oportunidade de responder às alegações. Mas até agora, ele não foi capaz ou não quis fazê-lo. Durante o último ano,
falei com muitas sobreviventes de Shivananda. E em todos os seus relatos, jogos mentais eram um tema comum. Vou deixar o Andy explicar isso para você. Sim. Então, uma das maneiras como meu comportamento problemático era descrito, e uma das coisas que era usada de certa forma, como uma frase disciplinar para nós voluntários, era que se algo fosse problemático ou confuso, o ensinamento, como era muitas vezes chamado, era a graça do Guru. Então, onde estamos, em nossas vidas, e em situações difíceis na organização Shivananda, então, onde você questionaria algo, lhe diriam, não, o fato de você estar lá e estar tendo um problema, é na verdade a graça do Guru. Como se você estivesse sendo ensinado algum tipo de lição valiosa. Então, eu nunca entendi, e questionei isso na época, como podia ser uma lição valiosa para mim. Quer dizer, talvez para aquela pessoa, eles estivessem aprendendo a ser sexualmente mais controlados. Eu pensava, isso é loucura. Acho que agora chamamos isso de gaslighting. É como projetar algum tipo de estrutura estranha, em algo que é basicamente, em seu cerne, um comportamento criminoso. Pessoas que questionam o que está acontecendo, eles tentam te empurrar, como fizeram comigo, para ver o incidente de uma maneira diferente do que realmente é. Então fui pressionada a me ver como estando errada, e que a situação em que eu estava, era uma oportunidade de aprendizado para mim mesma. E é quase como se, de certa forma, me deram a impressão de que eles achavam que eu tinha provocado o incidente em mim mesma. Tanto o Andy quanto o Prema sabiam que tinham que deixar Shivananda. Mas assim como Julie antes delas, elas lutaram com a separação. Bem, você vai me fazer ficar um pouco emocionada, posso sentir que estou ficando um pouco chorosa. Eu realmente senti falta. Eu realmente senti falta. Me separar de Shivananda foi muito pior para mim do que meu divórcio, muito pior. Foi extremamente doloroso para mim. Foi uma ferida terrível para mim. Eu fiz psicoterapia por 4 anos. Eu não era capaz de gerenciar minha vida, de gerenciar relacionamentos. Eu estava realmente uma bagunça. Eu sentia que deveria ter acordado mais cedo. Por que fiquei tantos anos? Por que fui tão cega aos abusos? Sabe, não falo muito sobre essa vida, para meu marido e amigos. Me sinto um pouco envergonhada da minha experiência. Esta investigação tem sido bastante avassaladora para mim, pessoalmente. No último ano, passei de uma professora ativa de Yoga Shivananda, para investigadora das próprias pessoas que eu, uma vez, chamei de minha família. Tive a sorte de compartilhar minhas experiências com outros yogis afastados de Shivananda que, como eu, se sentiam perdidos. Mas quanto mais conversávamos, mais perguntas eu tinha. Onde estavam os chamados cuidadores de Shivananda em tudo isso? E como isso foi permitido por tanto tempo? Junte-se a mim em seguida, quando tento chegar à verdade no episódio final de Guru, quem sabia o que e quando. O podcast Guru é coproduzido e coescrito por mim, Ishleen Kaur, e pela produtora de investigações do World Service, Luísa Damu. É mixado por Garret Jones e Neil Churchill. Nosso editor é Hugh Levinson. Esta foi a segunda parte da tradução do podcast Guru, produzido pela BBC de Londres. As vozes que você ouviu foram criadas por um programa de inteligência artificial e nem sempre as pronúncias das palavras e nomes estão corretas. Pedimos desculpas por isso. Assista a terceira parte do podcast, para conhecer todas as graves denúncias a respeito da Escola Internacional de Yoga Shivananda.